Tá dando pra me ouvir aí? Não tô conseguindo ver ninguém. Fala, galera. Tanaka vai entrar agora. Esperar um pouquinho pra gente começar de fato. Opa, Fala, beleza? beleza. Todo mundo conseguindo ouvir direitinho? Sim, eu tô conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo direito. Beleza. Vou esperar um pouquinho e a gente já começa de fato. Esperar a galera entrar. Uhum. Espera mais uns 2 minutinhos aí. Uhum. Pra quem ainda não sabe, hoje o nosso tema vai ser sobre saneamento, né? A gente vai falar um pouquinho do que é saneamento. A gente vai contar um pouco do histórico de saneamento, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Falar algumas doenças relacionadas à falta de saneamento e algumas curiosidades também. A importância da engenharia sanitária para evitar que aconteçam essas doenças, esses problemas aí que a gente vai falar. Isso aí. Se quiser complementar alguma coisa, Tanaka. Ah, é isso aí mesmo. Acho que é um tema bastante pertinente, né? Ainda mais para o momento que a gente está vivendo. E vai ser bem legal os assuntos. Boa. Então, vamos começar apresentando, né? Primeiro, meu nome é Vitor Hugo, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. Estou no 5º período agora e faço parte do GET, né? Que é o Grupo de Educação Tutorial, Engenharia Ambiental e Sanitária. Sou o Tanaka. Eu também faço engenharia ambiental e sanitária. Participo também do GetESA. E assim como o Vitor Hugo, também estou no 5º período. Acho que a gente pode começar já, né? Pode, pode. Para começar, a gente tem que entender que o saneamento ele vai muito além da simples distribuição de água e esgoto para as pessoas. Que muitas pessoas têm essa ideia que é bem errada, porque os investimentos em saneamento eles têm reflexo na saúde das pessoas. Passando a ambulância. Tem reflexo na saúde das pessoas, do meio ambiente, dos gastos públicos, economia, educação e até no turismo. Então, muitas vezes, quando alguém pensa que, por exemplo, eu já tenho saneamento básico, então talvez não seja necessário eu buscar isso para outras pessoas. Isso é uma ideia muito errada, porque, querendo ou não, a falta de saneamento ele afeta a sociedade como um todo. Porque essa falta de saneamento leva a coisas como problemas de saúde, que geram internações, piora na economia, piora na educação, e isso tudo acaba gerando custos para a sociedade como um todo, na forma de impostos. Então, querendo ou não, a gente acaba pagando por essa falta de saneamento. E para começar mesmo, é bom a gente deixar definido certinho o que é saneamento. E segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o PLAN-SAB, saneamento é um conjunto de serviços, infraestrutura, abastecimento de água, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. Então, resumidamente, são 4 setores maiores assim no saneamento, que seria água, envolvendo distribuição e tratamento, esgoto, que seria a coleta e o tratamento também, a drenagem urbana, que seria dar um escoamento devido às águas da chuva, para que não aconteçam enchentes, por exemplo, e o manejo de resíduos sólidos, tanto na forma de limpeza urbana quanto coleta de lixo e o adequado dar o destino correto para esse lixo. Então, o caminhão de lixo que passa na sua rua, ele também faz parte do serviço de saneamento. E esses serviços eles podem ser prestados tanto por empresas públicas quanto empresas privadas, em regime de concessão, assim como acontece com a eletricidade. Só que é importante também a gente deixar claro que o saneamento é um direito previsto na Constituição. Então é uma obrigação do Estado fornecer esse serviço para a gente. E agora o VH vai falar um pouquinho do histórico do saneamento.
apresentou muito bem que é o saneamento, então eu vou falar um pouquinho. A história do saneamento é bem grande, tem algumas curiosidades bem legais, como eu estou pesquisando aqui, é muito interessante. Os primeiros registros assim, de saneamento são datados de mais ou menos uns 4.000 anos atrás, na Índia, quando eles canalizavam a água. Mas, de fato, foi começar a se desenvolver assim, o início de um saneamento mais ou menos no século V. Então, onde a Roma canalizava alguns canais de água para servir de fonte mais limpa. Eles pegavam água de cima do rio, da parte mais alta, canalizavam e depois jogavam para a parte mais baixa, né, e assim tinham água com maior qualidade. Na Grécia também eles tinham algumas formas de saneamento, como enterrar fezes um pouquinho distante de suas residências. No Egito também eles começaram a fazer canais e fluxos também do Rio Nilo. Então, assim, foram pequenos inícios assim, de saneamento. Mas é curioso que durante a Idade Média inteira não houve assim, um avanço grande no saneamento. Praticamente não houve nada. Foram quase 10 séculos sem avanço, sem nada diferente, e o que gerou muitos problemas, né? E um fato curioso também é que, como não havia saneamento, não havia muita essa preocupação com a limpeza pública, tinham muitas doenças, a questão de mortes por doenças eram muito altas. E um fato curioso também é que, como não tinha saneamento, como não tinha essa preocupação, acumulava-se muito lixo nas ruas. Esses lixos faziam com que animais, como ratos, proliferassem. Foi nessa época aí que ocorreu a peste negra, né? A, a febre, que o hospedeiro era o rato. Então, essa falta de saneamento e a falta de limpeza pública acarretou e ajudou a acontecer uma das assim, doenças que mais dizimaram a população no mundo. Depois disso, na Idade Média, começou, depois na Idade Moderna, né, depois da Idade Média, começou a acontecer mais avanços. Aí que foi criado o banheiro, aí que foi começado a criar em Londres a primeira ETA, né, a primeira estação de tratamento de água. Um pouquinho depois começou a criar as ETs e na Europa foi avançando até chegar aos dias atuais. Aí falando um pouquinho de hoje, no Brasil, né? Como é que aconteceu? No Brasil, o primeiro indício de saneamento foi só em 1561, quando o Estácio de Sá, né, criou um poço. Então foi o primeiro indício de saneamento. Depois aconteceram algumas outras coisas, como a criação de alguns aquedutos no Rio de Janeiro. E dentro do período colonial já não tem tantos registros, mas uma coisa assim curiosa e bem triste que acontecia é que existiam escravos que eram responsáveis por levar fezes dos outros para outros locais. Então, meio que eles faziam isso com as pessoas, sabe? Então, é muito triste, é uma curiosidade assim bem ruim. E eles só pararam com isso porque percebiam que os escravos ficavam doentes, né? E eles estavam levando prejuízos com isso. Aí foi só em 1850 para frente foi criado o primeiro sistema de abastecimento de água encanada. Isso foi lá em São Paulo. E alguns anos depois, em 1876, foi criada a primeira ETA, que foi no Rio de Janeiro. Aí com o tempo foi se desenvolvendo mais até chegar nos anos 1900, né? Os quais foram criados alguns órgãos de saúde, alguns órgãos de saneamento, como por exemplo a FUNASA. Aí só em 1970 que foi criado o primeiro Plano Nacional de Saneamento, então há pouco tempo atrás. E só agora em 2007 que houve a Lei Nacional do Saneamento Básico, que deu um pouquinho mais de liberdade aos municípios atuarem em relação a isso. Então, para vocês verem que a questão do saneamento no Brasil é bem recente mesmo. Bem recente, né? Uhum. E até os dias de hoje a gente sofre com essa falta de preocupação e com essas coisas, essa evolução tardia, né? Porque hoje no Brasil, trazendo alguns dados atuais, 83% da população só atendida com fornecimento de água. Então, mais ou menos aí umas 30 milhões de pessoas ainda não têm água tratada. E a questão de desperdício do Brasil também nessa água tratada é muito grande. Cerca de 37. Assim, se você pegar 100 litros de água, a gente desperdiça 37. Essa é a média do Brasil. E no saneamento em relação a tratamento de esgoto é pior ainda. Apenas metade da população tem um tratamento de esgoto efetivo, metade.
dos 200 milhões, então 100 milhões de pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço. Que, assim, realmente muito complicado, que é realmente muito triste. Só fazendo um comentário mesmo, que o Vitor Hugo falou da quantidade de pessoas, a porcentagem da população que tem acesso à água, e é um dado muito ruim, porque o Brasil ele é o país que tem a maior disponibilidade hídrica do mundo. E mesmo assim, não é todo mundo que que recebe benefícios com isso, que tem abastecimento de água real. Países como a Cisjordânia, a Jordânia também, eles possuem índices maiores de abastecimento que o Brasil, sendo que o Brasil é um país que tem tanta disponibilidade hídrica. É um fator, um dado interessante para a gente parar para refletir, né? Com certeza, é um dado muito interessante, é um dado, assim, curioso até, né, porque isso a gente vai discutir um pouquinho depois, né, os benefícios de saneamento, mas está lá na Constituição dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à saúde, tem direito à água, tem direito a alimento, tem direito a um saneamento básico, a uma qualidade de vida melhor. Então, é uma coisa que todos deveriam ter. Só respondendo rapidinho a pergunta, o Pedro perguntou por que vocês acham que o Brasil possui esse cenário? Então, eu acho que é falta de interesse em investimentos por parte dos governadores, e governo em geral. Porque o Brasil possui muita capacidade de água e mesmo assim, mesmo o Brasil sendo um país de dimensões continentais, sim, é mais difícil você levar água para todo mundo, tem uma população imensa, porém também a China também é um país nas mesmas medidas e mesmo assim tem um índice de saneamento muito menor que o Brasil. Então acho que é bem questão de histórico de investimentos e preocupação mesmo com a sociedade. Eu concordo totalmente. Agora a gente vai passar a falar um pouquinho de algumas doenças historicamente atreladas à falta de saneamento, para a gente ter um pouquinho de ideia dos malefícios, alguns da falta de saneamento. A primeira delas que eu vou comentar vai ser a dengue, que a dengue já é um lugar comum na vida do brasileiro, infelizmente. Desde muito tempo a gente escuta sobre a epidemia de dengue, e mesmo assim, todos os anos isso se segue, isso se mantém. Então a dengue é um problema constante na vida do brasileiro, né? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, entre janeiro e agosto, foram registrados cerca de 1,5 milhão de casos de dengue no Brasil. Uma incidência 7 vezes maior do que o mesmo período em 2018. Ou seja, é um problema que vem crescendo com o passar do tempo, ao invés de diminuir. E os principais sintomas da dengue são dores de cabeça, dores no corpo, febre, manchas na pele, dor atrás dos olhos, cansaço. E a dengue varia muito, pode ter casos assintomáticos, como também pode ter casos mais graves que podem levar até a morte. Só que aí fica o questionamento, qual é a relação da dengue com o saneamento básico? E a resposta disso está no vetor de transmissão da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti. Porque esse mosquito, além de transmitir a dengue, transmite também outras doenças, como a zika, a chikungunya. E o mosquito ele se reproduz em água parada, tanto água limpa ou água suja, o que torna ele muito versátil. E por isso a melhor forma de combate à doença é a prevenção e a luta contra o mosquito mesmo. E aí, o que a falta de saneamento gera para a gente? As comunidades que não possuem sistema de abastecimento de água precisam ter uma fonte de água, certo? Então, eles acabam criando tonéis, reservatórios de água da chuva, que muitas vezes não são feitos para esse propósito. E acaba sendo locais de criação de mosquito da dengue. Então, acaba sendo focos da dengue e que podem contaminar toda a comunidade. Além disso, na questão de esgotamento sanitário, muitos locais não possuem coleta de esgoto. Então, muitas vezes, esse esgoto pode ser armazenado em ambientes lógicos, que pode gerar a proliferação do mosquito da dengue. E um terceiro fator seria também a limpeza urbana, porque, pensando bem, se uma comunidade não tem abastecimento de água, não tem coleta de esgoto, ela
provavelmente também não vai ter o serviço de limpeza urbana. Então, isso é um problema, porque o lixo acumulado nas ruas acaba servindo de reservatório para a água da chuva e acabam sendo focos da dengue. A Isabela fez uma pergunta ali. Você vai ler? Pode ler. Vou ler. Ela perguntou se a gente acha que com isolamento social é importante aproveitar para combater os focos da dengue. Com certeza, né? Se cada um cuidar do seu quintal, se cada um cuidar do seu espaço, cuidar atenciosamente, né? Olhando direitinho todos os vasos de planta, olhando o quintal, olhando no terraço se tem algum local com água acumulada, ajuda e ajuda demais. Se todo mundo fizesse sua parte, o problema seria muito menor. Exatamente, né? E é até mais importante agora do que antes, porque a gente está vivendo um tempo de pandemia e isso é um problema muito. O Tanaka travou aí para vocês também? Eita, ele travou, eu acho. Deixa eu chamar ele de novo. Ele tinha falado antes da live começar pra mim entrar pelo Instagram do Guest, que a internet dele tava meio ruim mesmo. Deixa eu achar ele aqui. Por enquanto ele não tá online ainda. A internet dele deve ter caído. Beleza. Vou seguir aqui. Eu também tenho algumas doenças para me falar. E eu vou começar agora falando da diarreia, né? Diarreia, sim, é uma doença que causa muitos e muitos problemas. Agora tá querendo participar. Que causa muitos e muitos problemas para a população. Para vocês terem uma ideia, no mundo, mais de 1 milhão de pessoas sofrem. Opa! Desculpa aí, gente, probleminha de internet. E boa. Voltando, mais de 1,5 milhão de pessoas sofrem com problema de diarreia e, assim, pessoas assim que vivem em locais insalubres, geralmente a diarreia é causa de morte, sabe? Então, é até estranho a gente pensar que, poxa, você morrer por causa de uma diarreia, sim, isso daí acontece no mundo e acontece demais, demais mesmo. E por que isso ocorre? O que é diarreia? Diarreia é uma infecção intestinal causada pela ingestão de água ou algum alimento contaminado. Essa doença assim, é de contaminação oral-fecal, né? Então, o saneamento é extremamente importante para evitar essa doença. Então, assim, no Brasil, o número de casos de diarreia não é tão alto quanto alguns outros países, mas ainda ocorrem casos e ainda... Tá fazendo barulho aí no fundo do seu? Não. Fique tranquilo. Então, vou seguir. E ainda ocorrem casos em que as pessoas morrem, sabe? Então, por causa de diarreia no Brasil. Não tanto como outros países, igual eu tinha falado, mas ainda ocorre. A taxa é mais ou menos de 0,2, 0,3 pessoas a cada 1.000 habitantes. Assim, é uma taxa, entre aspas, baixa, né? Mas deveria ser zero. Aí falando um pouquinho mais da diarreia, ela é causa de morte principalmente das crianças, né? Pessoas adultas, assim, em geral, têm um pouquinho mais de resistência, mas crianças de 0 a 5 anos são as principais vítimas, principalmente aquelas que vivem em locais sem nenhum tipo de saneamento básico, que é muito comum em diversos países. No Brasil, isso também, por conta de só 50% da população ter, né? É também bem comum, que também gera problemas no sistema de saúde, né? Porque
se você, assim, vai tendo mais doenças, vai tendo mais pessoas doentes, o sistema de saúde começa a ficar mais sobrecarregado, tem que investir mais. E se tivesse um saneamento de qualidade, não teria tantos esses problemas. Show, posso passar para a próxima? Pode sim. Agora falar um pouco da leptospirose, que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, que é transmitida pela urina de animais infectados, principalmente roedores. Tanto que a leptospirose é popularmente conhecida como doença do rato. O micro-organismo ele invade o nosso corpo através de pequenas feridas na pele, das mucosas, ou então quando membros nossos ficam imersos em água contaminada por um grande período. E os sintomas envolvem principalmente febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na panturrilha, perda de apetite e náuseas. Porém, a doença pode evoluir para uma fase aguda que pode levar até a morte. E os sintomas, geralmente eles levam de entre 1 a 6 dias para aparecerem. Porém, eles podem chegar a demorar até 30 dias. Então, é bom ter atenção caso você tenha algum desses sintomas e tenha tido contato com alguma água possivelmente contaminada. E por isso que o maior grupo de risco são os profissionais que trabalham na manutenção desses sistemas, como sistema de esgoto, de água, também profissionais como garis, agricultores, que eles podem ter contato com esse contaminante. Por isso é sempre imprescindível o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção, como botas e luvas, para evitar o contágio. Entretanto, a doença fica popular, entre aspas, quando acontecem enchentes, porque é o maior pico de contaminação. Porque, como eu disse anteriormente, uma das formas de contaminação é o contato prolongado com alguma fonte contaminadora. Então, por isso, a leptospirose se transforma em um problema de saneamento, porque existem alguns motivos para enchentes acontecerem. E entre eles são problemas no serviço de drenagem urbana, porque esse serviço muitas vezes é mal planejado, mal projetado e não comporta toda a quantidade de água necessária, ou então, em alguns casos, algumas cidades nem possuem esse serviço. E também os serviços de limpeza urbana, que tratam da coleta de lixo, e esse lixo, quando não é coletado, ele pode entupir bueiros, galerias de drenagem, e isso atrapalha o escoamento da água da chuva e gera as enchentes. Então, a melhor forma de combater a doença é a prevenção, tanto de enchentes quanto a do vetor. As enchentes a gente pode se prevenir não jogando lixo na rua, cobrando um melhor sistema de drenagem dos nossos prefeitos, governadores, etc. Conscientização da população para evitar esse manejo errado do lixo. E também o combate ao vetor, que seriam os ratos. Então, isso também envolve essa parte de limpeza urbana, porque muitas vezes entulhos eles são ambientes propícios que são bons para a reprodução desses vetores de várias doenças, inclusive da leptospirose. Vou falar agora um pouquinho de outra doença, que é esquistossomose. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ela é popularmente conhecida como barriga d'água, né? Ela é uma verminose, então ela é causada por um verme da família Esquistossoma. E ela se espalha na água por causa de caramujos. Também é uma doença de contaminação via oral fecal. Então, locais em que não há saneamento, locais em que as pessoas não têm tratamento de água adequado e que às vezes tem uma plantação perto e não tem esse tratamento de efluentes, de esgoto, sofre muito, tem muita possibilidade de ter essa doença, porque é uma doença que se espalha rápido, né? Que, assim, os caramujos, após botarem os ovos, a pessoa pega. Se pegar, os vermes já se reproduzem muito rápido no organismo. Em alguns casos, pode levar à morte, porque eles se reproduzem dentro dos órgãos, então órgãos como o intestino, então pode gerar muitas complicações, pode gerar tem até casos dessa doença que tinham vermes até no cérebro, sabe? Então,
é muito complicado, pode ter muitos acidentes e uma complicação assim geral. Acho que tem até uma história assim que fala, se não me engano, do Jeca Tatu, de um Uhum. livro que fala que ele teve, então conta a história desse sertanejo, né? E é uma história que remete muito à realidade, porque em certas regiões, principalmente no Nordeste, tem muitos casos dessa doença, tem muitos casos em que gera morte também. A evolução é um pouquinho lenta, né, dessa doença, mas mesmo assim, ela é complicada e, de novo, ela também pode gerar problemas para o sistema de saúde se for uma cidade que não tem um hospital, que não tem um tratamento adequado. A pessoa pode sofrer bastante, pode levar à morte e ainda pode contaminar outras pessoas. Exatamente. Agora eu vou falar sobre a cólera. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma doença que também é de origem bacteriana e causa uma infecção no intestino. Ela é transmitida pela via fecal-oral, ou seja, ela é transmitida através do consumo de água ou alimentos contaminados. E os principais sintomas são a diarreia e o vômito, porque a bactéria ela faz com que as células que revestem o intestino produzam grande quantidade de fluidos, que o corpo precisa liberar de alguma forma. A contaminação, a manifestação desses sintomas pode acontecer entre algumas horas e até 5 dias após o contágio. E o principal perigo de complicações é a desidratação, porque como os sintomas são diarreia e vômito, isso tudo pode levar à desidratação e pode levar a pessoa até a morte, caso não ocorra o tratamento. E esse tratamento é feito justamente combatendo esses sintomas por meio da reidratação do paciente, por meio de soro ou soluções aplicadas oralmente. Em alguns casos mais graves, com a doença mais avançada já, é possível também realizar o tratamento de forma intravenosa. E a principal forma de prevenção da doença é saneamento básico, ou seja, o tratamento tanto do esgoto quanto da água, objetivando a remoção dos patógenos. E caso o local não possua tais serviços de tratamento, é sempre importante ter alguns cuidados, como ferver a água antes de tomar, cozinhar bem os alimentos e outras medidas de higiene, como lavar as mãos. Então isso faz o saneamento imprescindível, porque os locais com falta de saneamento, eles se tornam muito vulneráveis, porque a falta de saneamento causa a doença e impede que as pessoas se previnam contra ela. E isso foi muito observado num caso que aconteceu no Haiti, em 2010. Não sei se vocês se lembram, mas houve um terremoto no Haiti de magnitude 7 na escala Richter, ou seja, um terremoto que devastou o país. Então, muitas pessoas perderam as casas, tiveram que viver em condições precárias, em acampamentos, com muitas pessoas mesmo. Então, não havia nada de sistema de saneamento, tratamento de água. Então, foram as condições perfeitas para disseminar a doença. E foi o que aconteceu lá no Haiti. De acordo com a OMS, cerca de 700 mil pessoas pegaram a doença e mais de 8 mil óbitos aconteceram. Então, a gente vê como que o saneamento poderia ter evitado isso. Certo? Boa. Agora eu vou falar um pouquinho da última doença, né, que a gente vai comentar. A gente falou de seis, né? Essa daqui a quinta vai ser a sexta. Seis assim, é um número bem pequeno comparado com a quantidade de doenças relacionadas à falta de saneamento que existem. A sexta doença que eu vou falar é hepatite, não sei se você já conhece. Hepatite é causada por um vírus. Esse vírus causa inflamação e necrose do fígado. Existem 5 tipos de hepatite. Aí alguém já deve ter ouvido, né, falar hepatite A, B, C, D e E. Vou focar um pouquinho mais na hepatite A e hepatite E, que assim, são mais relacionadas à parte da infecção fecal-oral. São doenças assim que, de novo, são muito perigosas, porque se não tiver tratamento adequado, se não tiver essa prevenção boa, gera morte, pode gerar assim, complicações, sequelas. Então é muito importante que tenha saneamento, que tenha essa prevenção para que ela não ocorra. Eu vou trazer um pouquinho de números também.
Só da hepatite A, mas são números um pouquinho antigos que eu achei no artigo que dá o FRJ, mas para a gente ter essa noção assim, da quantidade de casos que já teve. No período de 96 até 2005, no Brasil tiveram cerca de 116 mil casos só de hepatite A. Então, fora B, C, D e E. Então, para vocês verem que é muito importante e é um problema assim, muito recorrente dentro do país. Isso só da hepatite A, né? Sem contar tanto as outras hepatites quanto as outras doenças. Então, são 116 mil só em uma vertente de doença. Então, o problema é muito maior que a gente imagina. Só para a gente fechar direitinho as doenças e passar para a próxima parte, talvez vocês estejam se perguntando sobre o coronavírus. Se o saneamento afeta a contaminação, se pode haver contaminação por meio de esgoto. E eu queria convidar vocês a assistir lá no Instagram do GetEasa. Já tem gravado, há 2 semanas atrás, a gente fez outra live aqui, com outros membros do Get, o Pedro e a Isabela, e eles fizeram uma live muito interessante sobre isso, que é o coronavírus no esgoto. Aí eles deram muitas informações sobre pesquisas que estão sendo feitas, muito legal, e eu queria convidar vocês a assistir depois. Boa, muito bom. E agora a gente vai passar para alguns pontos de benefício do saneamento. Porque acho que talvez seja até meio óbvio que a melhoria do saneamento é boa para todo mundo, só que é muito importante a gente ter noção do quão bom é isso, quais são inúmeros esses benefícios que a população, que todos receberiam. Porque ajuda a gente a colocar em perspectiva. E a gente sabe que o saneamento básico ele influencia todas as esferas da sociedade, tanto política, econômica, saúde, turismo, seja de maneira direta ou indireta. E eu vou usar alguns dados aqui de um estudo do Instituto Trata Brasil, que ele utilizou informações do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, dados do IBGE e dados do DataSUS, que é o Serviço de Informações do SUS. E vamos começar pela economia. Entre 2004 e 2016, o investimento em saneamento no Brasil pulou de 3 bilhões para 11,4 bilhões. É um investimento considerável e a gente pode ver os resultados disso na forma de geração de emprego, por exemplo. Esses investimentos eles sustentaram cerca de 142 mil empregos por ano. Então é um benefício imenso assim, para a economia, para o país como um todo. E além disso, essa melhoria no serviço de saneamento, ela também ajuda a melhorar o grau de escolaridade, porque diminui a evasão escolar e isso consequentemente aumenta a produção, aumenta a renda futura da família e melhora a condição de vida como geral da população. Além disso, a melhoria no saneamento influencia muito o turismo também. E o turismo é uma importante parte das receitas de um país. Ainda mais para um país como o Brasil, que tem uma moeda desvalorizada, porque você pensa bem, um turista americano que recebe em dólar, ele tem muito mais poder de compra aqui no Brasil, então se ele está aqui no Brasil, ele gasta muito mais. E isso tudo ajuda a girar a nossa economia, melhora nosso serviço. Porém, eu acho que ninguém quer ir para um lugar que não tenha água tratada, não tenha esgotamento sanitário, tenha lixo na rua. Então, o saneamento básico ele influencia muito no turismo. Ele melhora muito as condições do país nas vistas internacionais. Tem um exemplo aqui em números. Em 2014, por exemplo, o Chile, que é um país que tem ótimas condições de saneamento, ele recebeu mais turistas a cada 1.000 habitantes do que o Brasil naquele ano. E 2014 foi ano de Copa do Mundo. Então a gente pode ver como que isso... Alô? Opa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Já voltou já? Tranquilo?
tá um pouco lento, mas tá voltando. Eu vou falar um pouquinho agora também de alguns dados que são importantes, né? Benefício de saneamento, além do que o Tanaka já falou, é muito importante a gente frisar a questão das doenças, né? Então, ajuda a prevenir uma série de doenças. Vocês estão conseguindo ouvir? Aqui tá melhor já. Aí o seu tá travando pra mim. Voltando. Aí, além de ajudar a prevenir uma série de doenças, a OMS fez um estudo, né, a Organização Mundial de Saúde, que a cada R$ 1 investido em saneamento, você economiza R$ 4 em saúde. Então, você está economizando dinheiro, você está trazendo maior qualidade de vida para a população. Além disso, você está tirando a chance de pessoas, às vezes, perderem suas vidas, às vezes, pessoas ficarem doentes, com esse investimento em saneamento. Então, é imprescindível aí, tanto para o desenvolvimento do país, quanto para a qualidade de vida da população. Tá conseguindo me escutar direitinho? Tá um pouco travado, mas estou conseguindo. Então eu vou seguir aqui e falar um pouquinho sobre saúde. A melhoria no saneamento ela traz, obviamente, muitos benefícios para a saúde, porque apenas em 2015 foram 391 mil hospitalizações devido a doenças relacionadas à falta de saneamento. Isso foi um gasto para o SUS de cerca de 125 milhões. E, além disso, a taxa de mortalidade no Brasil também ainda é muito alta, cerca de 16 mortes a cada 1.000 nascidos em 2015. E é uma taxa maior que a gente pode observar em alguns países que têm serviços melhores de saneamento, como Argentina, Chile, e isso mostra para a gente uma tendência de que quanto melhor é o saneamento de um país, menor é a taxa de mortalidade. E a gente pode observar essa tendência também no quesito de longevidade. A esperança de vida do Brasil era de 74,4 anos. E isso é um número menor do que a média da América Latina, que era de 74,9 anos. E enquanto a gente deveria esperar que o Brasil fosse puxar esse número para cima, né? Na verdade, o Brasil está puxando para baixo, infelizmente. E um último dado é que esse estudo do Instituto Trata Brasil, ele considerou o custo médio que seria levar o saneamento para todas as habitações do Brasil. E seria estimado em 20 anos que seriam gastos 443 bilhões para que todos os brasileiros possuam acesso a esses serviços. Parece um número muito alto, e realmente é, só que, ao mesmo tempo, nessas 2 décadas, os ganhos econômicos que seriam trazidos por causa dessa expansão de serviços alcançariam cerca de 1 trilhão e 125 bilhões. Ou seja, ganhos tanto na economia, geração de empregos, economias com saúde, internações, e obviamente seria uma melhora incrível para a qualidade de vida do brasileiro. Isso. Um último dado aqui também é que tiveram algumas. Tiveram não. A Política Nacional de Saneamento e outras fontes também estimavam, né, tinham um objetivo que o Brasil atingisse uma porcentagem boa de saneamento, né, no país até 2033. Boa seria mais ou menos entre 80% e 90%. Só que esse número aí, segundo algumas estimativas, algumas pesquisas de alguns institutos e universidades, vai acontecer só em 2055. Então, a gente tem bastante caminho pela frente para atingir essa excelência no saneamento. Aqui eu vou. É mais uma dica para vocês, para quem estuda na área, para quem faz pesquisa, ou então para quem tem curiosidade mesmo. Chama Painel Saneamento Brasil.
embaçado, porque a qualidade tava meio ruim. Ficou tudo travado. Travou o Tanaka? O Tanaka saiu. Eu vou complementar um pouquinho do que ele ia falar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que é isso? Tá dando pra ouvir agora? Alô, Voltou agora. voltamos? Desculpa de novo, galera. Probleminhas na internet novamente. Vou mostrar aqui uma ferramenta muito interessante que dá para a gente analisar vários dados de saneamento no Brasil, que chama Painel Saneamento Brasil. Vocês podem ver ali, ó, o site é painelsaneamento.org.br e ele tem diversas informações sobre várias cidades brasileiras. Então a gente pode vir aqui, ó, buscar por indicadores e colocar uma cidade, por exemplo, Juiz de Fora, que ele vai trazer várias informações sobre o saneamento em Juiz de Fora. Como, por exemplo, população sem acesso à água, população com coleta de esgoto, esgoto não tratado. Então é um site muito interessante para quem for fazer pesquisas, fazer trabalhos na área. E, além disso, ele pode vir aqui embaixo Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo. Então, é uma ferramenta muito boa para colocar em perspectiva se a sua cidade está fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho em relação a outros estados e cidades. Show? Muito bom, recomendo que todo mundo acesse, todo mundo procure. Até por curiosidade mesmo, vocês vão poder ter uma noção melhor dos números que a gente tentou mostrar aqui. E, assim, poder ver também a cidade de vocês, né? Alguns, provavelmente, bastante gente deve ser de Juiz de Fora, mas com certeza tem gente de vários locais aí do país assistindo. E é legal você ver também como que sua cidade está em relação, tanto à região quanto ao país, ou até outra cidade que você gosta, que quer conhecer. E é bom que isso coloca a gente em perspectiva, da gente poder cobrar dos nossos prefeitos, governadores, melhorias nisso, porque, querendo ou não, o Brasil ainda é um país muito atrasado em saneamento básico, e eu acho que é dever nosso e da população como um todo cobrar isso dos nossos governantes. Boa, muito bom. Agora o conteúdo de saneamento a gente finalizou, eu vou falar um pouquinho do GET, depois a gente vai abrir para algumas perguntas que vocês tenham. O GET, né, igual eu já tinha falado inicialmente, é o Grupo de Educação Tutorial, Engenharia Ambiental e Sanitária. A gente é da UFJF e a gente faz projetos tanto na área de pesquisa, ensino e extensão. A gente atua nesse tripé aí de forma bem, bem ampla. Agora com a quarentena a gente está se reinventando, está arrumando novas formas de trabalhar, como essas lives. Já teve live do Pedro Antônio e da Isabela, falando um pouquinho de coronavírus no esgoto. Já teve live do João Gama falando um pouquinho da atmosfera. A gente também falando agora sobre saneamento. Já teve mini curso de xadrez, então fiquem sempre atentos aí que o Gate está sempre lançando novidades. E a maior novidade que a gente vai ter para a semana que vem, a gente vai ter, não sei se todo mundo sabe, mas dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Todo ano a gente faz um evento presencial na UFJF, só que esse ano não vai dar, né? Então a gente resolveu fazer esse evento online. Então vai ser uma semana inteira, cheia de conteúdos, de desafios, postagens, publicações relacionadas ao meio ambiente. E tenho certeza que vai agregar muito a todos vocês. Então acompanhe nossas redes sociais que vai ter muito conteúdo aí de qualidade. Inclusive com convidados, que a gente vai lançar em breve. O conteúdo das lives daqui a pouco. E eu queria convidar
vocês para curtir a página do Get, acompanhar as novidades, porque vão ser conteúdos muito interessantes e muito legais. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode mandar para a gente. Tô olhando aqui nos comentários, por enquanto ninguém mandou nada não. Ele já mandou? Tem como mandar de novo, Pedro, caso você tenha mandado já? Porque não achei que não. E aí, galera, se tiver alguma questão, pode mandar para a gente vai tentar responder. Queria falar também para vocês não verem só a live anterior do Pedro Antônio e da Isabela sobre o coronavírus no esgoto, mas verem também a do João Gama, que foi a da semana passada, que é sobre a atmosfera e os efeitos da quarentena. Ele mostrou alguns conteúdos muito legais, com várias pesquisas, vários estudos que estão sendo feitos, e foi um conteúdo muito agregador. Então, quem quiser interesse, está lá no Instagram do Get também, só procurar lá no IGTV. Acho que é isso, né, Vitor Hugo? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, então, não. É verdade, Pedro. Assim, doenças são... Acho que estão... Nas doenças, então, em relação ao saneamento e o acontecimento de doenças, né? Todos os setores são envolvidos. A economia é envolvida, porque você vai ter que investir em remédios, você vai ter que investir em tratamentos, você vai ter que investir em formas aí de amenizar essa situação para os pacientes, né? Também, outro fator muito importante é o fator social, né? Então, poxa, pessoas podem perder entes familiares, pessoas podem sofrer bastante, ter que passar por problemas, às vezes a família já está com alguma dificuldade financeira e ter que investir também nessa questão da saúde. Muitas vezes não podem comprar remédios, não podem ter os tratamentos mais adequados. Então acho que envolve todas as esferas, né? Tanto política, social e econômica. A esfera social também tem um fator muito... tem um peso muito grande, porque grande parte das doenças elas podem ser prevenidas, elas podem ser combatidas com a prevenção. Então, antes delas acontecerem, a gente pode estar tomando medidas para evitar ela. Assim como a dengue, coronavírus, quem puder ficar em casa, como por exemplo. Então, a sociedade tem um peso muito importante na prevenção desse tipo de doença. Muito bom. O Pedro também perguntou quanto o SUS economiza investindo em saneamento. Ô Pedro, como eu tinha falado, isso varia de ano a ano, né? Mas em geral a OMS fez uma pesquisa que constatou que a cada R$1 investido em saneamento você economiza em 4 em saúde. Então é uma proporção assim muito boa, né? Porque na saúde você gasta com equipamento, você gasta com tratamento, com médicos profissionais, você gasta com remédio, você gasta com toda uma infraestrutura. Fora que tendo saneamento, você evita diversas outras doenças. Então, alivia muito o lado da saúde pública. Em termos de valor assim, absolutos, se eu não me engano, eu li um artigo que estava falando que acho que em 2017 foi economizado cerca de 160 milhões por conta dos investimentos em saneamento. O João Velez perguntou: vocês acham oportuno utilizar o distanciamento social para obras de saneamento? Eu acho que até certo ponto sim, porque é um momento que tem menos pessoas nas ruas, porém deve ser tomadas as devidas precauções, porque a gente não pode esquecer que quem realiza essas obras de saneamento também são pessoas que têm família e que correm os mesmos riscos que todo mundo.
Então tem que ser feito com bastante cuidado, obviamente, e tem que ser feito de uma forma que não vá colocar essas pessoas em risco. Muito bom. Inclusive, eu vi uma notícia que algumas cidades estavam fazendo isso, fazendo obras de drenagem, fazendo obras de melhoria em sistema de esgoto durante esse período, aproveitando a diminuição de pessoas na rua. Pô, muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente pode encerrar, né, Vitor Hugo? Pode. Daqui a pouco tá fechando também, né? Porque já são quase 4 horas. Uhum. Agradecer a presença de todo mundo que assistiu, todo mundo que tirou um tempinho para saber um pouquinho mais sobre o assunto, para dar essa atenção pra gente. O Guedes está de portas abertas aí, quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, pode mandar mensagem no nosso Instagram, fica à vontade que a gente vai responder com todo prazer. E fiquem atentos aí que em breve vem mais novidades sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou, que veio aqui passar esse tempinho com a gente, aprender mais um pouco. E, como o Vitor Hugo disse, queria convidar vocês a curtir a página do Get, acompanhar. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar lá que a gente vai responder com todo carinho. Fechou então. Tchau, galera. E um bom dia para vocês.